E por que ele ficou assim? Que razão o levou a ficar nessa situação? O fato que a minha mãe já fazia isso com ele. Entendeu? Então ele não sabe se virar sozinho. E eu tomei um susto porque eu ofereci para ele de comprar um apartamento para ele e ele ganhar a liberdade. Ele me liberta e eu o liberto. A troca. O jogo de palavras às vezes é muito importante porque quando você coloca a situação sob um prisma, você tem uma reação. Se você coloca sob outro prisma, você tem outra reação. E aonde que entra o amor nisso? Eu leio pensamentos, vocês estão me perguntando assim, viu, o que o amor tem com isso? Tem no seguinte sentido, até amar de verdade significa libertar, ainda que isso te doa horrores. E aí as pessoas, cada ser, como todos nós, reagimos de uma maneira diferente à dor. E aí na hora dele se mudar, de ele resolver as situações dele, ele me assustou muito porque eu percebi que ele não sabe nada da vida. Absolutamente nada. Ele não sabe, é um exímio eletricista. Mas a vida em si, ele não sabe nada. Ele não sabe como pagar uma conta de luz, ele não sabe como trocar a titularidade de uma conta de energia elétrica, ele não sabe trocar a titularidade de uma conta de água, ele não sabia que tinha que pagar condomínio, ele não sabe que tem que pagar uma série de outras coisas e que para viver ele precisa ganhar, ele precisa se sustentar. E até então quem sustentava era eu. Não que eu já não tivesse chamado aos berros ele para as obrigações dele. Então a gente chama meio esquisito. Aí ele foi, mas bebeu tudo que podia e mais um pouco, porque ele não dá conta do que está acontecendo com ele. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, e agora? Agora não tem mais jeito. Agora ele precisa ir. Mas ele foi. E eu quase que fui desencarnando junto, sabe? Eu quase desencarnei, eu juro por Deus, gente. Nossa, mas eu já chorei muito ontem e hoje. E aí, vejam bem o que é a experiência reencarnatória. A gente vem fazendo mais do mesmo há muitas encarnações. E a gente vem incorrendo nas mesmas coisas desde sempre. Uma delas é o apego. E se vocês olharem bem, vão para casa, isso aqui é dever de casa, vocês vão para casa pensando assim, ó. Cláudia falou que a gente precisa olhar para dentro e perguntar, ao que sou apegado? E vocês vão ficar chocados. Porque eu descobri recentemente que eu estava apegada à dor. A gente se apega ao sofrimento. A gente sofre, está tão acostumado a sofrer que você para de sofrer, você... peraí, ué, o que aconteceu com a dor? Onde foi o sofrimento? Uxi! E sente falta. Vai procurar outras dores. Presta atenção. E aí eu me vi apegada ao sofrimento de vê-lo beber todos os dias. Porque eu estou sentindo a maior falta. Mentira, gente, eu estou sentindo falta dele mesmo. Entendeu? Mas acontece que cada um de nós tem seu livre-arbítrio e a gente não pode, por amor, ferir o livre-arbítrio do outro. Porque eu queria com toda a força do meu amor, com toda a força do meu coração, eu queria que ele parasse de beber. Mas, Cláudia, isso é bom. Para mim. É bom para mim. Mas ele não quer. Ele está num período da experiência dele, numa fase do desenvolvimento de vida dele, que ele ainda não entendeu que precisa parar. Mas eu quero que ele pare. E aí eu infernizei a vida desse rapaz durante anos. Teve umas épocas que ele aceitou, mas depois ele não dá conta e continua. Porque a bebida é uma fuga para ele. E ele ainda não sabe lidar com isso. Mas ele precisa aprender
Qual é a forma mais difícil de aprender? A dor. E aonde está o processo dolorido dessa vez? Em viver só. Para aprender a andar sozinho. E não dói? É a mesma coisa que a mãe ou o pai que precisa levar um filho para o hospital para fazer uma cirurgia que vai lhe restituir os movimentos ou que vai lhe tirar um problema grave. Mas não antes, sem que essa criança, criatura ou adolescente passe por todas as agruras do processo cirúrgico. E depois, para se convalescer, se restabelecer, todas as dores envolvidas. E o pai e a mãe sofrem com isso. Mas ele vai deixar, o pai e a mãe vai deixar de levar para o hospital para consertar? Isso é amor. Amor que entende, amor de verdade que entende que o filho ou a filha precisam passar por aquele processo para poder conseguir viver. A mesma coisa, a gente grita com as pessoas ou alguém grita conosco e se a gente grita de volta, vira um conflito, às vezes chegando a vias de fato. Mas se um grita conosco, usando da paciência amorosa, a gente se aquieta e silencia, a gente para o processo ali. O processo agressivo para imediatamente, cessa. Não tem como fluir, como crescer ou aumentar. Porque um silenciou, por amor. Mas precisa ser por amor, não adianta silenciar e falar assim. Você vai ver, ali na esquina você vai encontrar um para fazer a mesma coisa para você. Não é? É assim que a gente faz, não é? Muitas vezes, eu também. Então, quando a gente silencia por amor, a gente começa a experimentar esse amor universal, descompromissado, mas fluido e energeticamente maravilhoso, como Jesus nos ensinou. Né? A gente deixa a fase instintiva ou a fase sensacional, né? Extrasensorial, ou sensorial, na verdade, para viver o sentimento de verdade, né? Então, a gente se aborrece o tempo todo. A gente se aborrece com o vizinho. A gente se aborrece com a política, com as greves, com os sindicatos. A gente se aborrece com os amigos. A gente se aborrece e se decepciona com a família. A gente se aborrece porque tem que pagar a conta. A gente se aborrece com o imposto de renda. Mas o próprio capítulo diz, dai a César o que é de César. E, aqui um parênteses, Jesus quando disse isso para quem o estava cutucando, lembre-se que é necessário contextualizar a situação. Jesus não quis dizer que a gente tem que pagar impostos escorchantes, injustos e astronômicos. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que cada coisa no seu lugar. E cada povo tem o governo que merece. Que também é um aprendizado. Que se a gente aprender a olhar com amor, as coisas ficam mais leves, mais fluídas. E o caminho nos leva para outras coisas. É só ter fé e paciência com amor. E aí, a gente vai passando o tempo, né? E tem que parar logo, né? Então, daqui a pouco eu vou parar, tá bom? Então, aí a gente continua refletindo, né? Se Deus é amor e a gente entende que sim, a gente precisa começar a sentir isso de verdade, para que a gente possa ativar a centelha amorosa divina que nós temos dentro de nós e observar melhor as coisas. Eu levanto todo dia, acredito que também vocês, mas a gente se esquece que o sol está lá, nos aquecer a vida. E o sol, ele levanta para todo mundo, para os bons e para os maus. Deus não faz distinção. Não acende o sol para uns e não para outros.
Isso é amor. As estrelas, quando anoitece, Deus acende as estrelas para nós. Põe lá a lua para a gente se deleitar. Para todos, não é para um ou para o outro. Né? E aí a gente vê que a natureza criada por Deus alimenta a todos. Mas o que a gente fez? Compartimentalizou a comida. E uns podem comer e outros não. Mas lá em Levítico, no Velho Testamento, tem uma passagem que diz o seguinte, em que Moisés explica a base da caridade. Ele explica o seguinte, que todos aqueles que têm bastante terra e é um agricultor, deve fazer o seguinte, traça lá um retângulo na sua terra e cultiva nela. Mas na hora de colher, você vai colher no redondo. E aí, o que sobrar nas laterais é para alimentar os pobres, os peregrinos e aqueles que não têm condições de se sustentar. Essa é a base da caridade. Porque tudo que tem de excedente precisa ser redistribuído. Todos aqueles que têm mais têm como missão ajudar aqueles que têm menos. Até para ensinar a eles a humildade, a necessidade no processo expiatório, que nós necessitamos ainda. Né? Então vejo que há mais de 3.000 anos atrás, as bases da caridade já tinham sido traçadas. E o que a gente fez com isso? Viramos latifundiários? Eu não, né? Porque eu não tenho essas coisas, mas enfim. Né? Mas tem um monte de gente assim, gente, juro mesmo. Tem gente que tem prazer em comprar e comprar imóveis. Só para ter muitos imóveis. E eu falo assim, mas você vai viver em um só? É a mesma coisa, você quer 2 televisões para que você só tem condições de assistir uma? Né? Enfim, a gente está sempre acumulando coisas que a gente não precisa. Acumulando sentimentos que a gente não precisa. Emoções que a gente não precisa. E esquecendo sistematicamente do amor. Então a gente adora ser vítima das coisas, a gente adora falar mal dos outros, a gente adora. Quando a gente menos está falando. Está julgando, pré-julgando, está condenando. Esses dias, eu dou aula lá na Casa da Bênção de um curso que o Alex estava fazendo junto com a gente, que chama Aprendizes do Evangelho. Está na trilha da FEB, na Federação, curso de Espiritismo. E aí eu estava falando assim para eles que a gente quer muito ganhar a terra regenerada, não quer? Aí esses dias eu estava andando na rua, porque o meu calcanhar de Aquiles é o trânsito. É. Não, e o pior é que eu trabalho em São Paulo, viajei em São Paulo recentemente 4 anos seguidos, todos os dias. Eu preferi o trânsito de São Paulo do que o trânsito de Bragança. O trânsito de Bragança é 30 minutos. Então, o meu calcanhar de Aquiles é o trânsito de Bragança. E aí o que acontece? Esses dias eu estava lá, pronta para já... Porque eu não saio xingando os outros, porque eu tenho medo do negócio que o Haroldo Dutra falou uma vez numa palestra dele, que ele falou assim, que estava com o filho dele levando o filho para a escola, e disse que alguém fechou o Haroldo, e o Haroldo já abriu o vidro. Aí o filho falou, pai, e se esse aí que te fechou for alguém que assiste suas palestras? Aí ele rapidamente fechou o vidro e ficou pensando no assunto, né? E aí eu não xingo mais, porque eu não sei se é um de vocês que está ali. Entendeu? Vamos tomar o mesmo cuidado. Né? Mas, na verdade... Você estava falando de amor de Deus lá no púlpito? E está aqui me xingando porque eu te dei eu passei na sua frente, você é uma setinha básica? Né? Mas aí eu fiquei pensando que eu fico falando as coisas nas aulas, mas depois eu fico pensando...
Se eu também quero herdar a terra regenerada, que vai ser um período de tempo muito mais tranquilo, eu preciso merecer esse voucher, esse ticket, para reencarnar aqui. Só que o que eu vou fazer? Se a terra regenerada é um lugar em que as pessoas são mais pacíficas, mais brandas, mais misericordiosas, mais amorosas, mais pacientes, né? Eu não vou ganhar terra regenerada enquanto eu não resolver o problema do trânsito de Bragança. Aí eu fiquei pensando assim, né? Falei, viu, então, né? Como que eu vou ser paciente lá se eu ainda não sou aqui? E é aqui que eu tenho que depurar, porque é aqui que estão as oportunidades de eu depurar esse problema. Porque lá não vai ter esse tipo de problema. Lá não vai ter trânsito. Mas eu só não vou ter trânsito quando eu resolver o problema do trânsito aqui. Essa é uma verdade, e não é só para o trânsito, é para tudo. Essa é a má notícia. Lá vai ter os espinhos na carne. Entendeu, gente? Então é mais ou menos isso que eu queria chegar e dizer para vocês. Que para a gente fazer esse amor brotar mais facilmente dentro de nós, precisamos de consciência. Que começa por olhar o sol que nasceu, a noite que chegou, a comida farta na mesa, agradecer com amor, oferecer o que sobra para aqueles que não têm, né? Ajudar, fazer coisas amorosamente com mais frequência. Aí, Casa da Bênção tem um abrigo de menores, né? De crianças, né? Eu não tive filhos, porque eu não quis. Então, eu não sei o que é ser mãe, tá? Mas eles precisam de voluntários para ficar com as crianças de noite no hospital. As crianças que ficam doentes ou que estão prematuras e que chegam para o abrigo, eles precisam ficar no hospital primeiro para se fortalecerem e eles não podem ficar sozinhos. Então, fica uma voluntária do abrigo das 7 da manhã às 19 horas, aí outra voluntária rende das 19 às 7 da manhã. Eu trabalho o dia inteiro, então eu não posso ficar durante o dia, então eu tenho que ficar durante a noite. Só que aí, a falta de amor como funciona, vou falar. Na hora que ela deu a notícia de que precisava de voluntário, eu falei, eu ficar, perder minha noite de sono para ficar com criança que eu não conheço? Ah, sim, eu tô exteriorizando porque é necessário. É necessário verbalizar para você se conscientizar. Nem que seja para falar sozinho lá em casa com você mesmo. Aí eu cheguei em casa e falei, nossa, Cláudia, tu é espírita mesmo? Tem certeza? Pois está aí uma boa experiência para você. Eu falando comigo mesmo. Tem gente que pensa que eu sou louco, mas eu sou mesmo. Eu vou. Antes de vir para cá, eu passei lá e já assinei o termo de voluntariado. Quinta-feira que vem eu vou. Por conta para vocês. Eu falo pro Alex contar para vocês. Porque aí a menina foi explicar para mim. São 2 crianças. Contou todos os dados que eu não posso contar, porque é sigiloso. E ela foi falando. Tem que dar de mamar, tem que segurar no colo, tem que fazer carinho. Eu vou. Eu preciso ativar esse amor dentro de mim. Eu vou. É isso que eu gostaria de que pudéssemos refletir juntos. Que a gente possa buscar as oportunidades que a vida nos apresenta de ativar essa essência, essa centelha amorosa divina que tem dentro de cada um de nós, para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente evolua. Eu ainda não sei o que vai dar, mas depois eu conto para vocês, tá?
Vai, eu sei que vai, porque não estarei sozinha, as enfermeiras estarão lá. Pois é, aí é que está o grande lance. E se eu gostar? Aí que mora o perigo, né? Que delícia! Aí sim eu terei entendido o que é amar uma criança ou o próximo. Não está dizendo aqui amar ao próximo como a si mesmo? E a grande dúvida, o grande ponto é, será que a gente se ama mesmo? A ponto de conseguir amar o próximo? Porque a gente dá para os outros aquilo que a gente tem dentro de nós. Não é? Então que comecemos por nós mesmos, dentro de nós, a estabelecer essa rota sem volta, graças a Deus, para o amor, né? E que seja cada um com o seu pedaço, porque cada um é diferente de mim aqui. Cada um tem as suas coisinhas para ajustar, não é verdade? Ninguém é igual a ninguém, graças a Deus também. Né? E que bom, sabe por quê? Porque nessa coisa de que a gente ajuda o próximo para ajudar a nós mesmos, que a gente ama o próximo como a nós mesmos, a gente consegue ajudar o outro com aquilo que a gente já venceu. E vencer a nós mesmos com aquilo que o outro já venceu. Mas só se a gente deixar ele chegar perto. Só se a gente fizer alguma coisa diferente e boa para cada um. Como gostaríamos que fizessem para nós. É esse o grande ensinamento desse capítulo. E a caridade é a forma mais fluida da gente conseguir acender esse amor dentro de nós. Eu trouxe uma leitura para finalizar, mas não vai mais dar tempo. Tá bom, gente? Então, eu gostei muito de estar com vocês. Eu espero ter trazido alguma luz aí para as nossas mazelas, né? E que Jesus nos abençoe e esteja sempre conosco, porque Ele também é puro amor, né? E deseja que nós cheguemos a esse amor também. Né? Mas é necessário dar um passo à frente. Ok? Então, muito obrigada pela atenção. Obrigada.